aí, então, depois de 2 semanas, finalmente chegou esse dia de fazer o segundo ultrassom. E assim, eu tava extremamente ansiosa para esse segundo ultrassom, extremamente. E ao mesmo tempo, eu já percebi que o meu marido, João Paulo, que é uma pessoa que entende um pouco de anatomia, entende um pouco de corpo humano e tudo mais, de doenças, eu percebi que ele já deu uma desanimada. Quase todos os dias me perguntava se eu tava sentindo ainda algum sintoma. Você tá sentindo alguma coisa hoje? Você tá sentindo enjoada hoje? Você tá sentindo vontade de comer alguma coisa? Sabe, assim, ele ficava me perguntando se eu ainda estava com os sintomas que eu estava antes, né? Pra quê? Pra ver se tava indo pra frente essa gravidez ou não aos olhos dele. Hoje eu entendo que era isso. Na época, eu não entendi, porque pra mim eu estava ainda sentindo algumas coisas, sabe? Eu ainda estava naquele meio que passar mal da gravidez. E aí chegou o bendito dia, que foi o dia 29 de janeiro de 2021. Não tem como esquecer. Foi de manhã cedinho, numa sexta-feira. Eu fui de novo nessa mesma clínica, com esse mesmo doutor, fazer o exame, sozinha de novo. Eu lembro que eu tava assim, muito, muito, muito preocupada. E existiam várias grávidas, né? Porque é um exame que você faz ali meio que no mesmo lugar, né? As grávidas fazem todas com o mesmo doutor ali no mesmo lugar. Então tinham várias grávidas, grávidas novinhas, grávidas de barrigão. E o que eu lembro que marcou muito na minha cabeça foi que quando uma grávida, assim, com uma barriga maior entrava e o médico começava a fazer ultrassom nela, dava pra ouvir muito alto o barulho do coração dos bebês, sabe? Dava pra ouvir aquele barulho, assim, de um coração pulsando mesmo bem alto. E eu lembro que aquilo, ao mesmo tempo que me deixava feliz de ouvir o coração de uma criança, me arrepiava, porque eu falava, gente, será que eu vou conseguir ouvir o coração do meu bebê assim? Desse jeito, nessa altura? Porque foi o que me marcou na primeira ultrassom, que eu não conseguia ouvir direito, né, as batidas. E as mulheres saíam de lá todas felizes, né? E eu, assim, gente, eu lembro que eu tava muito mal. Eu lembro que eu não queria conversar com ninguém. Chegou uma mulher do meu lado, uma das grávidas, e começou a puxar assunto, super simpática. E eu, assim, tentando cortar ela ao máximo, mas sem ser mal educada. Mas não queria conversar com ela. Ela foi na minha frente, ela foi, acho que, ela foi antes de mim. Antes de mim ela foi, depois que ela saiu, eles me chamaram. Normalmente quando a grávida sai ali, né, a pessoa que vai fazer o ultrassom sai, ela fica esperando ali uns 15, 20 minutinhos pra receber o laudo, né, fica esperando no mesmo lugar. E ela ficou esperando lá pra receber o laudo dela enquanto eu entrei. E aí eu entrei, né, fiz toda aquela preparação por ultrassom. E eu lembro que quando apareceu lá na tela que eu olhei, o pontinho que tava ali no meio, né, que é o saco gestacional, ele estava basicamente do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho que há 2 semanas atrás. E agora já não tinha mais sonzinho de nada, já não tinha mais batimento, já não tinha nada, de nada, de nada. E pro médico, assim, eu vi que pra ele me dar essa notícia foi muito difícil mesmo, assim, ele tentou buscar as palavras, mas foi algo meio que não tinha muito como esconder aquilo, disfarçar aquilo ou dizer de uma forma melhor, né? E aí ele falou, querida, sua gravidez não foi pra frente, infelizmente. Temos aqui um aborto retido, o bebezinho não se desenvolveu, isso acontece, às vezes é uma má formação, e aí o corpo, né, expulsa, ou às vezes o corpo entendeu como um corpo estranho, também expulsou, enfim, eu sinto muito, mas você pode tentar de novo, e todo aquele papo, né? Mas, gente, eu não tava ouvindo mais nada, meu mundo caiu, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ligava pro João, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. Eu sei que eu saí da sala e eu não queria ver ninguém. E eu sentei bem longe daquela mulher, sabe? E ela ficava me olhando assim, meio que a gente tava de máscara, mas dava pra ver que ela tava sorrindo pra mim, tentando conversar. E aí ela falou: "E aí, tudo bem?" Eu falei: "Tudo bem, tudo bem." Eu não consegui nem falar pra ninguém que tava ali, né, que não tinha sido tudo bem, que o bebê tinha, né, realmente eu tinha tido um aborto e tudo mais. E aí eu já comecei a entrar em contato com a minha médica, mesmo esperando o laudo, né? Antes de chegar o laudo, eu já comecei a entrar em contato com a minha médica. E ela já me orientou, já falou, poxa, Bárbara, sinto muito, né? E tal. Agora você tem duas opções. Você pode esperar o seu corpo expelir, né? Como um aborto espontâneo, mesmo natural, né? Ou você pode ir para o hospital, que também é seu direito, e fazer a curetagem, né? Se internar e fazer a curetagem. Eu falei, com certeza eu quero curetagem, porque eu já tava em choque e eu não queria ficar esperando pra isso acontecer. Enfim. E aí fomos pro hospital, né? Avisei o João, mandei mensagem pra ele ficou super arrasado também. Foi algo assim bem triste, sabe, gente? Bem triste. Não tinha como a gente avisar isso pras pessoas também de uma forma mais tranquila. As pessoas também não sabiam o que fazer, como responder, como consolar, um conselho pra dar, enfim.
Foi muito difícil, assim, muito difícil. E aí nós fomos pro hospital, e lá no hospital, além de tudo isso, a gente fica junto com as grávidas que estão para ganhar, que vão ali acho que pra cesárea, ou parto normal, acho que é pra cesárea, porque elas não estavam em trabalho de parto, elas estavam só esperando, inclusive umas esperaram muito tempo, mas é aquelas grávidas com aquele barrigão, com aquelas malas de maternidade, e você ali naquele cenário contrário, né? Perdeu um bebê, vai ali pra fazer a curetagem. E chegando lá, tinha que fazer o exame tudo de novo, porque o hospital tem que ter um exame do hospital pra ele poder fazer o procedimento, né, de retirada. Não dá pra. Eu cheguei com o meu exame, que já constatava, porém eu tive que fazer de novo o exame lá no hospital. E foi de novo algo bem complicado. O médico de lá foi muito mais seco, assim, sabe, muito mais desumano mesmo, né? O que fez o exame, não o que me atendeu. O que me atendeu foi muito querido. Ele não sabia que palavra que ele me dizia pra ele me deixar melhor, assim, apesar que eu não tava super abalada, eu tava em choque, eu não conseguia nem me expressar muita coisa. Mas ele, assim, nossa, super querido, super atencioso. E aí eu fiquei lá por horas, horas, horas e horas. Nós chegamos entre 10 e meia, 11 horas e eu já estava sem comer, já fiquei sem comer, né? Já fiquei de jejum porque tinha que estar em jejum para fazer o procedimento. E nós fomos entrar efetivamente para ir para um quarto 9 horas da noite. Então, assim, eu fiquei das 10 e meia, 11 da manhã até as 9 horas da noite lá fora, sem comer, nas cadeiras, esperando pra ver chamar. Às vezes entrava pra fazer, tipo, um exame de sangue, pra fazer um exame de pressão, mas só isso, já voltava pra recepção de novo, né? E aí nós entramos num quarto, que é um quarto que tinha mais 2 pessoas lá. E aí os próximos passos era esperar o médico vir colocar a medicação em mim, que é uma medicação pré-abortiva, vamos assim dizer, para começar a expelir já, né, o corpo fazer um trabalho já de expulsar, para que daí quando nós fôssemos para curetagem tivesse menos coisas, né, para retirar. Gente, tô falando de forma leiga porque eu não sei mesmo explicar nos termos científicos como que é. E aí demorou muito mais. E passando o tempo e eu morrendo de fome, e ao mesmo tempo super preocupada de como seria esse processo, se ia doer, se não ia. E o João ali comigo, com a graça de Deus, ele pôde ficar comigo. Deus é muito, muito bom. E, inclusive, isso me fez lembrar algo. Desde o momento que nós entramos no hospital para fazer o procedimento, isso não saía da minha cabeça. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom em tempo e fora de tempo. Eram as frases que ficavam na minha cabeça, sabe? Que eu alimentava. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom o tempo todo. Era o que ficava na minha cabeça, sabe? Eu não me permiti pensar em coisas ruins, em pensar em porquês, em pensar em, sabe, não me permiti isso. Ali no dia eu lembro que eu alimentei minha mente muito com esses pensamentos. Eu lembro, inclusive, que teve uma hora crucial pra mim, porque eu estava em choque, né? Lembra que eu falei que eu estava em choque, assim, eu não conseguia reagir e tal. Mas eu lembro que teve um momento daquelas horas que a gente ficou ali na recepção, que eu entrei no banheiro, e eu, assim, se eu pudesse gritar, eu gritava, mas não tinha como abafar o grito. Mas eu chorei compulsivamente. Chorei. E no final eu orei. E eu entreguei pra Deus. Eu falei, Senhor, foi antes de eu fazer o segundo ultrassom que tinha que ser feito no hospital. Porque daí, né, eu falei, existe uma esperança de nesse segundo ultrassom, vai que o bebê tá batendo no coração, Deus pode trazer a vida, né? Mas eu lembro que isso começou a me prejudicar, esse tipo de pensamento. Quem sabe, né? Quem sabe um milagre aconteça agora. Isso começou a me prejudicar um pouco, porque eu comecei a ficar um pouco ansiosa. Então eu fui pro banheiro, chorei e entreguei pro Senhor. Falei, Deus, o Senhor pode sim fazer um milagre. O Senhor pode sim fazer algo acontecer e a vida renascer, assim como o Senhor já fez tantas vezes. Mas eu entrego pro Senhor essa criança, seja feita a sua vontade. Se a sua vontade é que realmente, né, não vá pra frente, né, e que a gente passe por isso, eu entrego ao Senhor, eu confio, eu amo o Senhor, e se o Senhor quiser fazer um milagre, eu também estou preparada para ser a habitação desse milagre do Senhor, mas eu quero entregar isso nas suas mãos, eu não quero controlar isso, tentar controlar isso de nenhuma forma, eu não quero tentar ficar pensando sobre isso e alimentando isso na minha cabeça, eu quero simplesmente deixar isso no poder das tuas mãos, né, no descanso das tuas mãos. E eu lembro que aquilo pra mim foi um alívio tão grande, sabe? Eu saí daquele banheiro, eu tava acabado, que tava tudo devia estar tudo estrupiado. Mas eu tava muito aliviada, sabe? Porque eu tinha entregue nas mãos de Deus e o que o Senhor tivesse que fazer, eu ia me submeter à vontade dele. E
E aí nós fizemos o exame, né, e realmente constatou o aborto, enfim. E aí, lá nesse tempo de espera, depois que nós já havíamos entrado, a gente entrou 9 horas, como eu disse, nós ficamos esperando o médico vir colocar a medicação para começar essa expulsão. E ele falou que viria colocar a medicação por volta das 2 da manhã. Já achei bastante, porque a gente entrou 9, 9h30 da noite, então eu teria que esperar até as 2 da manhã para ele vir. E depois que colocava a medicação, ainda precisava esperar mais 2 horas para a medicação fazer efeito, para daí eu ir pro procedimento. Gente, eu sei que foi passando tempo, passando tempo, passando tempo, deu 5, 5h30 da manhã, eu não estava aguentando mais de fome e o médico não tinha ainda vindo colocar o procedimento. Daí o João foi atrás e graças a Deus o médico veio. Colocou tudo e aí eu tinha que ficar paradinha, deitadinha na cama, 2 horas, esperando 2 horas. Aí ele falou, ó, você vai começar a sentir umas cólicas, né, e elas vão aumentar. Aí você, quando você sentir isso, aí sim você vai pro banheiro e aí pode ser que comece a expulsão, né? E você pensa, gente, você pensa isso na cabeça de uma pessoa que tá processando ainda o aborto, e aí tem que processar que vai passar por esse momento. Era muita loucura, era muita loucura. Eu realmente só ficava alimentando na minha cabeça, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor cuida de mim, o Senhor me guarda, o Senhor tá aqui, o Senhor tá aqui. Era o que eu ficava falando pra minha mente, gente, pra eu não pirar, assim, pra eu não surtar ou ficar muito triste. E o João ali do meu lado me ajudou muito também, nesse momento. Eu sei que passou as 2 horas, meu povo, e nada de nada aconteceu no meu organismo. Nem uma dor, nem nada, nada. Eu fui no banheiro depois das 2 horas, né, porque eu podia levantar. Normal, né, urina normal, tudo normal. E aí, isso daí já era o quê? Umas 7h30, 8 horas da manhã. Aí eu clamei, falei, gente, eu já tô quase há 24 horas sem comer. Eu preciso ir pro procedimento. Já faz 3 horas que esse negócio tá dentro de mim, não aconteceu nada. Eu preciso que vocês façam alguma coisa, porque eu tô sem comer, eu vou ficar sem comer até que horas, né? Eu tava assim, já começando a ficar um pouco estressada, sabe? E, enfim. E aí eles decidiram, então, que mesmo que não tinha, né, sido retirado nada dentro de mim, eles iriam me levar pro procedimento, então, pra cirurgia. E foi o que realmente aconteceu.